né? Nós já vimos influências do período pré e perinatal no desenvolvimento, a criança de 0 a 2 anos, que é a unidade 1. Vimos também a unidade 2, que é a criança de 2 a 6 anos, e a criança de 7 a 11 anos, né? Na aula passada, a gente fez um estudo sobre desenvolvimento da moral, de acordo com Piaget, tá? E o que é que nós vamos ver hoje? O que é que eu preparei para vocês hoje? Nós vamos fazer um resumo do que nós já vimos, que eu acabei de citar, né? Da primeira etapa de vida do nosso ciclo vital, que vai desde a concepção, gestação e parto, período de 0 a 2 anos, que caracteriza a primeira infância, 2 a 6 anos, que caracteriza a segunda infância, 7 a 11 anos, a terceira infância. E vamos iniciar o desenvolvimento, né, que a gente vai ver o desenvolvimento cognitivo, o psicossocial, o afetivo, tá? Na adolescência. A gente vai começar essa fase tão importante nas nossas vidas, que foi tão importante. Vamos compreender por que chama também o desenvolvimento da aborrecência, né? Então, para a gente recapitular, né? Vamos fazer um resumão da unidade 1. Esse resumo está na apostila, na unidade 1. Eu sempre gosto, no final de cada unidade, recapitular, que aí a gente faz né? Uma tomada de consciência do que é que a gente já viu, para relembrar para o que a gente vai estar vendo no próximo tópico, tá? Então, a nossa disciplina chama-se Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital, tá? E o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento, como nós já vimos, é o estudo que vai procurar descrever, explicar e predizer as etapas pelas quais nós passamos, pelas quais o homem passa ao longo desse ciclo vital, que vai da concepção até a morte, passando por todas essas fases como uma linha do tempo, tá certo? E em relação aos aspectos, né, físico, cognitivo, psicossocial, tá certo? E os primeiros estudos sobre o desenvolvimento humano teve início durante o século XIX. Até então, não se tinha essa preocupação de estudar, de se investigar com mais propriedade sobre a infância, como nós já vimos aqui. E somente no século XX, a adolescência começou a ser estudada. Ou seja, gente, comparando com o início do estudo do desenvolvimento, a adolescência ser começado a estudar no século XX foi bem aí, foi ontem, né? Tá? E tanto a primeira, segunda e terceira infância como a adolescência, elas são essenciais para o nosso desenvolvimento na vida adulta, tá certo? Nós somos o que nós somos em virtude daquilo que nós já passamos, tá certo? Então, assim, a gente precisa ter esses momentos estruturados em termos de vida, em termos de vivência, tá? Para não sermos prejudicados futuramente. Prejudicados em que aspectos? Prejudicados em termos emocionais, em termos sociais, em termos de uma série de coisas, né? Então, o que é o ciclo vital? Só para a gente lembrar o que é que a gente já viu, o que é que nós ainda vamos ver, tá certo? O ciclo vital, ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa de vida e a segunda etapa. O que compreende a primeira etapa de vida? Concepção, gestação, parto, primeira infância, segunda infância, terceira infância, que nós terminamos já de ver, e a puberdade e a adolescência. Varia. Tem autor que bota de 12 a 17, tem autor que bota de 12 a 18, tem autores que consideram até 21 anos, eu já vi isso, tá? Então, assim, não existe, assim, um rigor relacionado a estipular. Normalmente é 18 anos, que coincide quando a gente atinge a maioridade, né? E já pode tirar a habilitação, uma série de coisas. Já a segunda etapa, que compreende o que nós ainda iremos ver na nossa disciplina, vem juventude. Eu estou nessa, viu? Vocês estão nessa aí também, né? Eu estou nessa. Agora que eu acabei de completar 25 anos, para não dizer que eu tenho o dobro. Então, vai vir a juventude,
que é de 18 a 25. Vida adulta, que ela se divide em 3. A vida adulta jovem, que vai de 25 a 30 anos. A vida adulta média, de 30 a 50 anos. A vida adulta tardia, de 50 a 65 anos. E vem já o período, né, da velhice, tá certo? Onde nós temos os nossos idosos, que vão de 65 de anos, e esse ciclo vital termina, obviamente, com a morte, né? Vamos ver o que é que tem mais aqui para a gente ver. Só um minutinho, deixa eu passar aqui o slide. E o que é que a gente viu até agora? Que existem muitos estudiosos, né? Tem muitos teóricos que se preocuparam com essa questão do desenvolvimento humano. E a gente, até agora, os mais citados que a gente viu, né? Foi Piaget, que teve uma contribuição enorme, como eu já falei em aulas passadas, vocês já viram, que vocês já tiveram uma disciplina só de Piaget. Ele nunca pensou que fosse escrever alguma coisa que serviço para educação e desenvolvimento. Nós, quando eu digo nós, eu me enquadro na função de educadora, é que nos apropriamos dos conceitos dele, trouxemos para a educação para explicar várias fases. Então, Piaget, Freud, Erikson, Vallon, dentre tantos outros que são citados, mas assim, os mais conhecidos dessa área são esses que estão aí. Então, vejam só. O início da vida se dá com a fecundação, que ocorre no momento em que o espermatozoide de um homem penetra em um óvulo de uma mulher para formar, então, um ovo zigoto. E, a partir de então, inicia-se o processo de reprodução celular, que vai originar toda aquela coisa do período germinativo, do zigoto, né? Que é exatamente o período pré-natal, que dura, em média, 38 semanas, mas às vezes vai até a 39ª, e é dividida nos seguintes estágios: germinativo ou zigótico, embrionário e período fetal, tá? Vimos na nossa disciplina quais são os fatores gerais de risco que pode comprometer uma gestação, que é a questão da nutrição, da idade, do estresse psicológico, a atividade física da mãe, os fatores ambientais, né, os fatores externos, que são os fatores teratogênicos, que são as doenças, as drogas, os riscos ambientais. Então, esses fatores, eles podem ter efeito sobre o desenvolvimento pré-natal, tá? Vimos também que o nascimento é marcado pelo momento em que o feto é retirado do útero materno, tornando-se o bebê. E o que é o parto? É esse momento de expulsão, que pode ocorrer de várias formas: normal, forte, induzido, cesariana, cócleos. A gente também viu alguns desses procedimentos. E o processo do parto pode ser facilitado ou dificultado por diversos fatores, né? Anatômicos, fisiológicos e psicológicos. Aí, chegamos na fase do nascimento do bebê. A gente vê também que o recém-nascido ele possui uma série de habilidades, a princípio a questão motora, né? A questão dos reflexos, habilidades sensoriais, desenvolvimento físico-motor, desenvolvimento cognitivo, habilidades sociais. A gente pode pensar, mas é só um bebezinho. Mas ali, gente, ele está que nem uma esponjinha, absorvendo conhecimento, absorvendo estímulos, porque como ele ainda não fala, ele não pode se expressar, ele é pura sensação, ele sente. E a partir do momento em que ele sente, ele vai começando a assimilar, né, as próprias emoções. É por isso que quando a gente tem bebê em casa, principalmente a mãe ou quem toma conta da criança, né, compreende os choros, os tipos de choro, né? Porque a criança ela já aprende quando manipular de certa forma o adulto, quando o choro é de fome, quando o choro é de manha, tá? Então, assim, quem já vivenciou, já passou por uma situação parecida, sabe bem do que eu estou falando. Então, nessa fase, o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos é composto de uma série de fatores, né, que se relacionam com os aspectos físico, cognitivo e psicossocial. A gente também estudou as características da criança na segunda e terceira infância, tá certo? A terceira infância é exatamente o período que marca a passagem da infância para a adolescência, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá?
A criança de 2 a 6 anos é também chamada de criança pré-escolar. Coincide com aquele período em que a criança está entrando na escola, né? Apesar de que a criança hoje ela chega na escola cada vez mais cedo, tá? Então, para facilitar o nosso entendimento, didaticamente, nós marcamos aqui esses períodos, mas esse período pode ser até mais cedo, que é o que a gente tem visto atualmente. As crianças estão chegando à escola cada vez mais cedo. Então, esse período é chamado de criança pré-escolar, e é marcante nesse período o quê? O crescimento físico, não tão rápido quanto no período anterior, de 0 a 2 anos, né? Mas a criança também, nesse momento, ela se desenvolve fisicamente, e o que predomina também nesse período, gente, é o aperfeiçoamento das habilidades motoras, sejam elas amplas, né? Coordenação motora ampla, que é a global, ou fina, ou seja, a criança ela vai começar a pular, a correr, ela vai começar a cortar com tesourinha, vai começar a pega do lápis, ou seja, existe mudança também em relação ao sono e à dentição, a criança já não dorme tanto quanto no período anterior, é a fase que tem as trocas dos dentinhos, né? Nessa fase, ela também apresenta o pensamento pré-operatório, a questão da função simbólica, a imaginação está a mil, né? É a fase dos amiguinhos imaginários, é a fase da imitação, tem muita presença do jogo simbólico. Ela já começa a ter mudanças na conduta afetiva e intelectual. Em que aspecto? Ela já começa a perceber que a mãe não é só dela, por quê? Porque aqui o pensamento ele é muito egocêntrico. Lembra que a gente conversou que a criança, ela é dona do mundo, o mundo só é dela, né? Então, é uma característica dessa fase. E também a questão do animismo, ela atribui vida aos objetos, ela atribui vida ao objeto, à lua, ao sol, ela acha que essas coisas têm vida, né? Lembra que eu falei para vocês, se vocês fazerem o teste, a experiência de uma criança cair, você bater no chão? Porque aí ela sabe que o chão que a derrubou está apanhando, né? Aí as crianças entre 4 e 5 anos desenvolvem uma teoria da mente, quer dizer, são teorias sobre como sua própria mente e a dos outros funcionam, e como as pessoas são afetadas por suas crenças e sentimentos, né? Ou seja, ela já começa a perceber que o outro também quer o brinquedo que ela quer, né? Ela já começa a perceber que o outro quer a atenção da tia da escola, tá certo? Ela já começa a ter consciência, né, em relação à socialização, de que ela não é o único centro das atenções. E é comum nessa fase ela ter acesso de raiva, de birra, não é verdade? Se joga no chão. Eu mesma já passei por situações diversas com o meu, em que ele se jogava no chão, menino birrento. Eu ia me embora, deixava ele lá sozinho, menino, mas ó, ele corria atrás de mim, tá certo? Por quê? Porque eles temem ser abandonado, né? Eu disse, ai, tá birrento? Pois espera aí, tá? Então, assim, a criança está construindo a sua própria identidade. Então, é comum ela ter sentimentos de vergonha, dúvida, culpa, tá? Nos relacionamentos sociais, ela pode apresentar mudanças de relacionamento, seja em casa, seja na escola. Quando fala relacionamentos verticais, é exatamente a questão de pai, mãe, e horizontais são com seus pares, relacionado com os coleguinhas da escola, tá? Aí a gente tem aqui criança de 7 a 11 anos, que foi o último período que a gente estudou. Também é chamado de criança escolar. Aqui a gente tem um predomínio maior da fase do desenvolvimento cognitivo. Por quê? Não que os outros períodos, como eu falei nas aulas anteriores, eles tenham perdido a sua importância. Não é assim. Mas é porque cada período você se desenvolve cognitivamente, psicossocialmente, tá certo? Motoramente. Então, cada fase, tem um período que se destaca mais em relação ao outro, mas isso não significa que a gente não se relacione, né, que a gente não se desenvolva, tá? Então, nesse período de 7 a 11 anos, a criança continua a crescer,
tá? Mas de uma forma mais lenta, mais gradual. Aqui, qual o período que fica mais notório? É a questão do desenvolvimento cognitivo, tá certo? Por quê? E também as habilidades motoras aperfeiçoadas no período anterior, elas vão ficar melhores notavelmente. As crianças vão ficar mais fortes, elas vão ficar mais rápidas, mais coordenadas, e isso vai dar uma autonomia para ela fazer as tarefas no dia a dia, né? Os processos biológicos ligados à puberdade, que a gente vai já ver direitinho, tá certo? Começam a aparecer. É muito comum, né, nessa fase os primeiros pelos começarem a aparecer. Nas meninas, normalmente aparece de 9 a 10 anos, nos meninos de 10 a 11 anos. Isso também é muito relativo, tá? Aqui nesse período, ela desenvolve o pensamento operatório concreto. No outro, gente, é o concreto. Tanto é que a criança ela tem necessidade de ver, de pegar. É muito comum ela contar nos dedos. É muito comum ela precisar desse recurso de desenhar bolinhas e sair cortando as bolinhas, para ver quantas bolinhas estão e ela cortando quantas ficam, porque ela está nesse período do concreto. Eu costumo até brincar que tem adulto que ainda está no período concreto, até hoje eu conto nos dedos, né? Fica mais fácil para mim. Então, nesse período de 7 a 11 anos, ela desenvolve o período operatório concreto, né? Ela já começa o quê? Ela já começa a pensar na lógica das coisas. Ela está totalmente liberta do egocentrismo, ela não tem mais aquele egocentrismo presente na fase anterior, né? Ela aqui nesse período começa o início de uma construção lógica, a capacidade de estabelecer relações que vão permitir ela ter ponto de vista diferente. Aí a gente volta para a aula passada, quando a gente conversou sobre o estágio de desenvolvimento moral de Piaget. Vocês viram a importância que tem a questão da maturidade cognitiva. Então, muitas vezes a criança atribuía culpa, né, achando que era por conta do tamanho ou do prejuízo e não compreendendo a intencionalidade. Então, a partir do momento em que ela vai passando por fases, ela já começa a perceber essas diferenças. Então, quando a criança começa a perceber a intencionalidade, ela já está nessa fase aqui do operatório concreto. Ela já possui um pensamento de conservação, de reversibilidade, ou seja, ela já pode mudar o ponto de vista dela, ela já pode aceitar a opinião de uma outra pessoa, diferente da dela se ela encontrar uma lógica nisso. Ela já tem noção de tempo, de velocidade, de espaço, já é capaz de realizar aquelas operações lógicas como adição, subtração, multiplicação, divisão, outras operações geométricas, que no período anterior ela ainda não tem essa capacidade de compreensão. Em termos afetivos, né, nessa fase, ela começa a desenvolver a moral da autonomia, baseada no respeito mútuo, na honestidade, no companheirismo, no senso de justiça, na cooperação, como a gente viu na aula passada. Dessa forma, ela já se torna capaz de jogar, né, os jogos coletivos, os jogos de regra. Por quê? Porque ela já consegue compreender e respeitar a regra. Então, gente, os jogos, eles são, assim, muito importantes, eles são essenciais quando você quer que a criança compreenda a regra. Tem os joguinhos, né? Esses joguinhos padrões que a gente conhece, dominó, dama, xadrez, mas existe também os jogos, as atividades físicas, que são os jogos coletivos, que é futebol, vôlei, basquete, handebol. Então, essas atividades coletivas também que têm regras, elas são excelentes para que as crianças comecem a compreender noção de regra, de respeitar o direito do outro, tá certo? Então, assim, é essencial que nessa fase, na própria escola, haja o incentivo dessas atividades coletivas, na parte de atividade física, né? Aqui também, nesse período, a criança, o desenvolvimento do eu dela, né, marcado por um autoconceito cada vez mais abstrato. Por quê? Porque ela já começa a se ver em determinadas situações que antes ela não se via. Ela já começa a se autoavaliar. Ela já tem, como ela está nesse período operatório, né,
que ela já está começando a trabalhar a questão da hipótese, né, ela já tem uma opinião formada sobre ela mesma, tá certo? Ela já compreende se ela entende determinado assunto, determinado conteúdo ou não, ela já tem capacidade de compreender o quão competente ela pode ser em determinada área ou não, e o quanto do apoio social e emocional que ela poderá precisar nesse período, tá certo? Nos relacionamentos sociais, a criança escolar tende a apresentar uma autonomia natural em relação aos seus pais e a ampliar o número de amigos, né? A questão das amizades. Aqui a gente vê notoriamente a predileção, né? De você ficar só com suas amiguinhas ou só com os amiguinhos. É por isso, ou seja, a segregação por gênero. É por isso que é muito comum a turma da Luluzinha, a turma do Bolinha, é muito comum a gente ver, principalmente quando quem está em escola, na hora do intervalo, os grupinhos de meninas e grupinhos de meninos, tá certo? Ou então no condomínio, ou então quando se reúne com os familiares, né, que tem primos, que junta aquela meninarada toda, é uma característica dessa fase. É característica também, nessa fase, começam-se os vínculos mais duradouros, as amizades mais duradouras, que vão continuar ao longo dos anos, e muitas vezes perpetuam pela vida adulta. É raro, mas ainda tem amigos desde a infância, né? Então, com relação às brincadeiras, elas passam a ser mais impetuosas, no sentido dos meninos gostarem de luta, de golpe, de perseguição, né? Existe um gosto maior por brincadeira com regra, que é amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, né? Então, gente, assim, em suma, em resumo, tá? O que a gente viu na unidade 2, da criança de 2 a 6 anos, de 7 a 11 anos, basicamente foi isso. E nós vamos hoje começar com a adolescência, ou a aborrecência, como muitos falam. Acho que vocês já devem ter escutado falar, né? Que a adolescência é conhecida também como a idade da aborrecência, tá? Quem foi que já passou por isso? Incólume. Meu apelido era manteiga derretida. Eu chorava, meus hormônios eram assim, a flor da pele. Era muito comum isso daí, tá? Eu trouxe, vou parar a apresentação aqui, depois eu retomo, tá certo? Eu trouxe um slide 16. Eu trouxe um vídeo introdutório, tá? Vou estar projetando aqui para a gente, vocês vão me sinalizar aqui no chat se vocês estão conseguindo ouvir, visualizar legal, tá certo? Porque, às vezes, por conta da conexão, fica tremendo, não vê imagem, aquela coisa toda. Então, deixa só eu colocar aqui. Vou colocar o link do vídeo depois no grupo, para quem quiser assistir depois. Só um minutinho. Vamos lá. Alves, muito bem-vindo aí ao canal Psicologia e Reflexões. Hoje nós vamos tratar de um tema aí bem atual, bem da contemporaneidade. Pensar a identidade na adolescência. No primeiro momento, a gente precisa pensar que crise de identidade não vai ser uma prerrogativa somente da adolescência. Mas a psicologia, ela vem dando uma ênfase aí a essa crise na adolescência, entendendo que é um momento aí, né, de passagem, de mudanças. Nós vamos entender a adolescência nessa lógica mesmo de pensar a identidade e, consequentemente, a personalidade, ou seja, o que nos caracteriza, né? É quase como um segundo nascimento. Quais são as minhas características, o que me define? Então, essas são as questões aí que perpassam esses 6, 8, 10 anos, né, entendendo que a gente já está fazendo revisões importantes na cronologia que marca a adolescência.
de 12 aos 18 anos, hoje já se diz de 12 aos 20 anos, e a gente já trabalha com a ideia até de uma adolescência tardia, né? Então, o que entraria, né, nessa tentativa do adolescente responder a essas questões, ou seja, compor quem ele realmente é? A partir da psicanálise, a gente vai ter aí vários estudos, né, vários pesquisadores, e juntando aí algumas das ideias, né, que são importantes a esse contexto, eles vão trazer que é preciso haver elaboração de alguns lutos aí, ou seja, o adolescente ele vai ter que matar algumas das características, ou várias das características aí que organizavam sua vida, né, principalmente a vida psíquica. Então, esses 3 lutos que ele vai ter que elaborar vai ser do corpo infantil, né, um corpo que é marcado por várias transformações. Meninas e meninos aí, a partir dos 10, 12 anos, vão entrar no que os autores vão chamar de puberdade, né, com mudanças significativas mesmo no corpo. Né? Então, era um corpo que essa criança, né, lidava com ele de forma muito tranquila, sem mudanças. E a partir aí da puberdade, da adolescência, esse corpo ele se transforma radicalmente. Né? Além do corpo infantil, é preciso que esse adolescente também mate, entre aspas, é claro, né, os pais da infância. Né? Então, pais e relações aí que vinham de forma muito harmônica, né, que esse adolescente provavelmente não tinha grandes dificuldades, nesse novo momento aí da vida são outros pais. Até porque esse sujeito também adolescente ele vai se apresentar de outra forma. Né? Então é muito comum haver aí um distanciamento, haver conflitos, haver dificuldades aí nessa relação com os pais que quando criança esse sujeito não teve que enfrentar. E além, né, desse luto aí, então do corpo infantil, dos pais da infância, a própria identidade. Né? Então o sujeito ele deixa de ser criança e vai se transformar ou vai se tornar aí adolescente. E pensando também que essa identidade da adolescência ainda vai passar por algumas mudanças para chegar à identidade do adulto. Né? Então esse adolescente ele vai ter essas tarefas aí. Né? Assim a gente consegue compreender então que é bem complexo, né? Construir respostas a quem eu sou, o que me define, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto. Né? Então a gente vai encontrar esses anos da adolescência marcados mesmo, né, por vários desses questionamentos e a tentativa desse adolescente responder esses questionamentos nas relações que ele estabelece com pais, com irmãos, com amigos. E claro que nessa tentativa também interna, né, desse sujeito com ele mesmo, tentando se compreender, né, tentando entender aí como é que ele pensa, como é que ele está vendo o mundo, o que ele sente, que exposições e que decisões ele vai ter que tomar. Algo que agrava um pouco essa crise, né, da identidade é essa expectativa externa, né, principalmente dos pais ligados aos adolescentes. Né? Então, os pais, eles às vezes vão querer que esse sujeito responda de um lugar que ele ainda não dá conta. Né? Então, vão querer que o adolescente seja responsável, né, que esse adolescente cumpra com seus compromissos, com seus deveres, não o que é correto, mas ao mesmo tempo o que vai trazendo um peso a esse sujeito que ainda não sabe nem se ele quer assumir esses compromissos. Ele está nessa moratória aí, né, que a psicologia nomeia, né, onde ele está num tempo de fato de transição, né, mas é um tempo que não vai deixar de ser cobrado aí externamente. Né? Então os pais eles vão aí na melhor das intenções, obviamente, cobrar desse sujeito às vezes o que ele ainda não tem a oferecer. Então, é muito comum a gente encontrar um adolescente nessa tentativa de organizar a sua identidade, se afastando da família, se aproximando do grupo de iguais, né, pessoas que sentem, que pensam e que estão passando pelas mesmas questões dele. Algo que a gente precisa ficar muito atento também, do ponto de vista, né, das relações familiares, é que mesmo que esse adolescente se distancie, né, e encontre no grupo de iguais algum conforto, né, aí é uma cumplicidade mesmo do que ele próprio está vivenciando,
é um tempo muito importante para que a família também não se afaste, né, para que a família insista, né, nessa relação, insista em acompanhar esse jovem aí, né, nessa organização mesmo que ele está dando à sua existência. Né? A gente vai encontrar aí um pouco vários fatores de risco, né, ligados também a essa tentativa do adolescente responder a quem ele é. Né? Então, fazer uso de álcool, drogas, né, se expor a situações de risco, na verdade, são às vezes tentativas mesmo do sujeito fugir, né, como se fosse possível, né, porque os conflitos eles são internos, né, mas o adolescente ele fica nessa ilusão de que talvez ele possa fugir, talvez ele possa encontrar nesses atos um alívio mesmo, né, para esse lugar tenso, né, que ele vai, na maioria das vezes, estar, ocupar. Né? Então, assim, a gente percebe que a palavra crise, né, ela cabe bem à adolescência, né, nessa lógica de pensar a identidade. Mas que tenhamos também um cuidado em não patologizar. Né? Esse adolescente, dentro desses pontos aí que eu estou trazendo nesse momento, né, ele está aí num curso que é esperado. Né? Então, não vamos entender que esse adolescente precisa se tratar porque ele ainda não tem uma identidade ou porque ele ainda está em dúvida, se apresenta ambivalente, conflituoso. Então, nós precisamos aí também entender que esse tempo ele é necessário, esse tempo ele tem toda uma lógica também cultural, histórica, né? E esse adolescente certamente vai sair desse tempo aí, desde que ele encontre, né, tanto na sua família quanto na sua rede de amigos, que ele encontre amparo mesmo, né, para poder ir respondendo gradativamente a essas questões e ser, né, e de uma certa forma ter um eu, e ter um self que traga a esse adolescente, ao entrar na idade adulta, elementos de fato que o deixem seguro, né, que o deixem aí nesse lugar possível mesmo, né, de construir uma vida, de responder por essa vida, de assumir responsabilidade, de fazer escolhas, né, de viver aí tudo que a idade adulta vai demandar. Assim, essa crise certamente ela pode ser amenizada, né? Você adolescente que está vivenciando, você família que também está embaraçado com esse tempo, né? Invista, né? Espere aí que esse adolescente se organize, dê o tempo necessário, mas ao mesmo tempo participe, né, de todas essas questões que certamente perpassam esse tempo, que vai ser crucial para que esse adolescente, na idade adulta, ele chegue com uma identidade, né, ele chegue com uma coesão que possibilite a ele viver de forma saudável, estabelecer boas relações. Se inscreva no nosso canal Psicologia e Reflexões, deixem suas curtidas nos vídeos, apresentem a nós os seus comentários, façam sugestões de novos temas, nos sigam no Instagram e na nossa página também no Facebook. Um abraço e até o próximo. Ok. E aí, gente, deixa eu ativar a câmera aqui novamente. Mudaram radicalmente para melhor, em que as pessoas dentro das mesmas... O que é que vocês acharam do vídeo? Eu, particularmente, gosto muito do canal da Mônica, né? Até o tom da voz dela, esse tom de voz calmo, prende a atenção da gente, né? Ó, enquanto eu estava passando o vídeo, eu coloquei o link aqui, coloquei no grupo, vi alguém falar que não está no grupo, coloquei o link também para entrar no grupo, tá certo? Então, vocês podem... Quem não está no grupo, eu coloquei aqui no chatzinho o link para entrar, tá? Mas, assim, gente, tudo que está no grupo em termos de material, eu posto no ambiente Teams. Agora, sim, o grupo facilita o quê? Por exemplo, na hora que a coordenação quer passar um aviso, aí passa no grupo dos professores, pede para a gente avisar vocês, automaticamente eu passo, né? Então, assim, esses avisos de natureza geral, eu não coloco aqui.
coloco no grupo. Quando passa as tarefas, eu aviso, coloco o link. Então, assim, o grupo é interessante nesse sentido. Mas vamos voltar aqui para o vídeo, né? O que é que vocês acharam? Quem foi que voltou para o período da adolescência? Vamos dar um espaçozinho para a gente comentar aqui, né? O que é que vocês acharam? Quem foi que lembrou da própria adolescência? Eu acho. Vamos abrir aqui o microfone para a gente compartilhar um pouquinho mais. Vamos ter 5 minutinhos para a gente estar compartilhando sobre a adolescência. Quem começa? Quem quer começar? Quem não quiser falar, pode ir para o chat. Calma, gente, é um de cada vez. Estou vendo aí vocês tudo aí, os microfones abertos, tá dando até microfonia aqui, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Isso é uma forma de pressão, viu? Tá, vocês estão mais caladinhos, não querem comentar, tudo bem. Professora. Oi. Meu nome é Rosélia. Oi, Rosélia. Parei no 4º semestre, certo? E estou voltando agora para a Unip, tá certo? Mas, assim, o assunto bem interessante mesmo. Adolescência é isso mesmo, é conflito, é quem eu sou, né? A gente está vendo bastante, até coloquei aí, que a gente está assistindo muito, assim, bem próximo mesmo, é a questão da gravidez na adolescência, né? Que hoje está em alta, isso aí. Eu até coloquei aí para depois a gente poder estudar um pouco, né? A gravidez na adolescência. Uhum. Mas também a questão da família, não se afastar, quer dizer, um assunto muito importante para o nosso dia a dia, né? Eu estou adorando, viu? Já que assisti coisa seus boa. outros. Ai, que legal, legal. E outra coisa, gente, a gente está começando hoje a falar sobre esse período conturbado. Hoje é a nossa primeira aula. A gente pode introduzir esse assunto também. Se vocês tiverem outros temas para trazer, a gente encaixa, não tem nenhum problema, não. Até mesmo como futuros assistentes sociais, tá certo? Vocês vão lidar com usuários nessa situação de conflito. Vocês vão atender famílias, tá? Que vão trazer esses relatos. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, vocês têm que ter essa noção de estar orientando essa família. Porque, gente, olha, a adolescência, ela já é esse período conturbado. Já é, porque são mudanças físicas, são mudanças hormonais, são mudanças psicológicas. Agora, vocês imaginem isso num contexto familiar inadequado. Vocês imaginem isso numa pandemia, tá? Então, assim, por si só, o período já apresenta várias mudanças. E quando a gente vê a questão do contexto, tá certo? Lares desestruturados ou estruturados, onde não se dão amor, carinho, porque o que a gente vê muito, gente, são casos de jovens deprimidos, se automutilando, e quando você vai olhar, são de famílias abastadas, de médicos, dentistas, né? De pessoas que têm uma condição. Então, assim, muitas vezes a questão do ter e do ser hoje faz com que a gente tenha mais do que seja mais, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que estar contextualizando esse nosso adolescente dessa maneira, tá? Por quê? Porque o período por si só já faz com que a gente tenha essas mudanças. E o contexto que esse adolescente vivencia, como é essa relação em casa, como é a relação na escola, tá certo? Como é esse apoio que ele precisa nesse momento, ele tem ou ele não tem, né? Então, assim, nós precisamos entender como é que é esse momento tão importante, tão crucial, para estar orientando as pessoas que a gente vai atender, porque vocês vão para hospitais, vocês vão para os CRAs, vocês vão para os CREAs, vocês vão para as escolas, que se Deus quiser, esse projeto que tem que ter assistente social obrigatório em escola vai dar certo. Então, vocês precisam compreender essa dinâmica, tá? Para poder orientar o seu usuário, perceber onde é que está o conflito no vínculo familiar, se esse vínculo ele está rompido ou se ele está fragilizado, o que é que a gente precisa fazer para fortalecer esse vínculo, entendeu? E isso o assistente social ele tem que saber,
né? Então, é por isso que essa disciplina é importante. Desde o primeiro dia de aula, eu falo para vocês. Eu trabalho com assistência social e, assim, eu vejo o quanto é importante esse conhecimento que a psicologia me trouxe, porque a minha graduação é em psicologia, né? Para eu dar esse feedback para o meu usuário, que eu atendo no atendimento psicossocial que eu faço às famílias, né? E acho importante essa disciplina fazer parte da grade curricular do curso de serviço social, porque vocês vão se deparar em alguns momentos da vida profissional de vocês com situações que vocês vão ter que entender cada período. Aí vão se lembrar do Piaget, né? Do desenvolvimento físico-motor. Será que essa criança é hiperativa ou ela realmente está sendo muito estimulada? Porque hoje toda criança hiperativa, toda criança que é muito hiperalta, que é muito ativa, é hiperativa, né? A criança hoje não pode ser mais criança. Então, assim, a gente tem que aprender a entender para não rotular. Não é você que vai dar esse diagnóstico, tá certo? Existe uma equipe específica para isso, mas você tem que ter esse olhar diferenciado e passar para essa família, entendeu? Então, assim, é super importante a gente estudar cada fase, é super importante a gente estudar cada etapa para facilitar o nosso embasamento de devolutiva desses usuários, dessas famílias, né? Mas me digam aí mais, só a colega falou ali, né, em relação, sugeriu até um tema, se não tiver no contexto aqui do nosso conteúdo, a gente dá uma encaixada, eu queria ouvir mais um pouco de vocês. Eu reservei alguns minutos do nosso planejamento para esse feedback. Alguém mais quer complementar sobre a adolescência? Então, tá. Então, vamos retomar a nossa aula, tá? Só um instante. Tem um microfone aí que tá... Pronto, obrigada. Ela silenciou. Eu já disse, tem um microfone aí que tá dando um pouco de interferência. Só um instante, gente, que tá abrindo, tá certo? Vamos retomar aqui. Professora, Oi, eu queria falar. fale, aproveite. É porque o meu filho, ele tem 14 anos. Hum. Ele entrou numa fase agora que quer porque quer emagrecer. Ele não é gordo. Agora sim, na infância dele, ele era uma criança gordinha, né? Só que agora, depois que ele ficou adolescente, quer emagrecer. Só que ele está exagerando. Aí eu digo assim, Matheus, não é assim, meu filho. Você não pode deixar de comer. Você tem que, não, mãe, porque eu estou muito gordo. Ele está magro, mas quer emagrecer. Aí foi que ele disse para mim. Ele disse que quando era pequeno, os colegas dele ficavam chamando que ele era gordo, ficavam dizendo apelido, acho que ficou na cabecinha dele. Isso, na cabeça dele ele está gordo, por mais magro que ele esteja, mas na cabeça dele, ele não quer mais passar por aquilo, entendeu? Mas só que a senhora acredita que eu descobri isso agora? Ele não me dizia. Ele não me dizia porque os colegas dele chamavam ele de gordo. Hoje foi que ele falou para mim, mamãe, porque quando eu era pequeno, meus coleguinhas me chamavam de gordo. Esse meu filho nunca comentou isso comigo. Ele disse, não, mamãe, porque eu mesmo queria emagrecer por minha conta. Aí eu disse, por que meu filho não falou para mim? Aí ele disse assim, não, mamãe, já passou. Passou não, porque isso ainda ficou na sua cabecinha ainda. É verdade, né? Então, gente, é assim, não tem uma receita de bolo, Elisângela, cada caso é um caso, tá certo? Mas, assim, foi importante você ter percebido isso. Só um instante. Ei, Vocês estão ouvindo o latido de cachorro?
crianças passam aqui, isso é coisa de dar aula em casa, né? As crianças passam por aqui, ele quer brincar também. Então, é importante ele ter verbalizado com você esse fato. O que você pode fazer, já que ele abriu espaço para conversa, você procurar saber dele por que ele quer emagrecer. Porque é muito comum, nessa fase da adolescência, ele se identificar, né, com alguém, pode ser uma figura pública, pode ser o colega mais velho da escola, alguém que ele admire, ou então, para ele se sentir aceito, ele querer corresponder a esse padrão. E é sabido hoje que a nossa sociedade, ela impõe esse padrão de beleza, esse padrão de magreza, tá certo? Então, assim, a princípio, eu sugiro que você converse com ele e procure saber realmente o real motivo dele querer emagrecer, tá? Você diz que ele não está gordo, mas ele se vê assim? Será que ele se vê de uma outra forma? Se ele realmente não está gordo, ele se acha gordo, aí você tem que começar a ver o porquê disso, em quem ele se espelha, qual o objetivo. Então, assim, você pode estar estimulando a prática de hábitos saudáveis. Eu sei que é complicado numa pandemia dessa, mas, assim, uma caminhada, o ideal seria o quê? Uma atividade esportiva, né? Uma academia, ou na própria escola, fica difícil nesse momento de pandemia, onde está todo mundo isolado, né? Mas, assim, a prática de hábitos saudáveis, como a alimentação saudável, uma prática de uma atividade física, isso já contribui para que naturalmente ele emagreça, ele entre em forma, né? Porque o que é que tem que ser investigado? O porquê, o real motivo dele estar querendo emagrecer, tá certo? Porque é muito comum as meninas terem essa preocupação, mas os meninos também estão começando a ter essa preocupação, tá certo? Então, tem que procurar saber em que padrão ele está se espelhando, né? Qual o real motivo desse desejo de emagrecer, se ele está se sentindo gordo, por que ele está se sentindo gordo, né? Então, assim, cada caso é um caso, tá certo? Né? Professor. Gente, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? Porque, assim, eu sou psicóloga, mas eu não posso estar nesse momento de aula, tá? Eu sei que vocês têm essas dúvidas e tudo e tal, é natural, tá certo? Mas é o que eu digo para vocês. Não existe uma receita de bolo. Olha, meu filho está assim, faça isso. Meu filho está assado, faça isso. O que é que eu sugiro para todos os pais? Acompanhem o filho de vocês. Tragam os filhos para próximo de si, tá certo? Procure entender aquele comportamento e não censurar. Lembre-se de nós, vamos lembrar de nós nesse período da adolescência, que era um período conturbado. Então, muitas vezes, essa crise de identidade é porque eles não são crianças e nem são adultos. Eles começam a ter vontade, e muitas vezes essas vontades não podem ser satisfeitas, então eles se revoltam, se rebelam. Então, assim, escutem. O adolescente, ele precisa muito conversar. Suspeitem do adolescente que fica muito tempo trancado no quarto. Às vezes os pais, mas ele está em casa, está jogando. Gente, a internet, ela é uma faca de dois gumes, tá certo? Vocês lembram da história da baleia azul? Que era o joguinho que incentivava o suicídio, né? Muitos adolescentes se suicidaram ou tentaram suicídio naquela época. Então, não é porque o seu filho está em casa que ele necessariamente possa estar bem. Então, acompanhe o seu filho, chegue junto dele, inspire essa confiança. Você é mãe, você é pai, mas você também é amigo, tá? Estimule essa confiança, porque senão ele não vai ter essa confiança em você e vai ter com um amigo, que também é comum. É comum isso daí, mas ele precisa ter essa confiança no pai e na mãe, para que esse pai e essa mãe, entendendo a situação, possa ajudá-lo. Então, desconfiem de comportamentos fora da rotina deles. Então, se ele dorme demais, e ele não tem esse costume, se ele dorme de menos, se passa a ter insônia, se passa a comer muito ou se passa a comer pouco, todo e qualquer comportamento fora do padrão que o adolescente apresenta é um sinal de alerta, tá certo? Para que você comece a conversar, tá? Então, assim, é uma fase difícil, como eu já falei, mas
nós passamos por isso e eles também vão estar passando por isso. Tem uma colega que falou aqui, ó, que tem uma filha de 18 anos, que tem dias no mês que ela fica insuportável. É só uns dias no mês, que a adolescência, normalmente, o insuportável é todo dia, né? Aí a Charley diz, vai arrumar um namorado. Tu tem certeza, mulher, que é esse o conselho que tu dá mesmo, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, né? Olha, essa fase passa. Vai passar, né? Então, assim, didaticamente a gente tem aqui 18 anos, mas às vezes elas duram até um pouco tempo mais, 20 anos, 21 anos, entendeu? Então, tenham paciência, tenham compreensão, porque vai passar, tá certo? Né? Nós passamos, por que eles também não vão passar, né? Então, assim, não se assustem se eles quiserem colocar piercing, não se assustem se eles quiserem andar de preto, né? Eu achava interessante, o meu hoje vai fazer 22, né? Ele tinha 10 camisas pretas, 15 camisas, para mim eram todas iguais, mas ele viu os detalhes, tá certo? Então, gente, é uma questão de paciência, tá certo? Eu sei que é difícil, mas nós precisamos estar atentos a esses sinais, principalmente se tem muito isolamento, tá certo? Então, vamos aqui. Começando puberdade e adolescência, tá? Tá certo? Então, Grifo e Moreno, que são os autores citados no nosso conteúdo texto, diz que existem 3 fases na adolescência, tá? Tem a adolescência inicial, que vai normalmente de 11 a 13 anos, lembrando que esses períodos etários de faixa etária não são rígidos, tá certo? Tem a adolescência propriamente dita, a média adolescência, que compreende 12, 13 anos até 16 anos, e a adolescência final, ou a alta adolescência, que vai de 16 a 18 anos, e tem gente que estica, como no vídeo a gente viu, né? Tá certo? Tem fases que essa adolescência, ela vai realmente até o finalzinho, até os 20 anos, ou até os 21, tá? É considerado, como nós já discutimos aqui, que é o momento crucial do desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento afetivo, emocional, psicológico, hormonal, físico, é um período onde vai marcar a identificação, a aquisição da imagem corporal que eu vou ter de mim e que vai determinar a estrutura final da minha personalidade, tá certo? É a fase da puberdade e da adolescência, tá certo? Professora, e não é a mesma coisa, não? O que é que vocês acham? Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês acham que puberdade e adolescência são a mesma coisa? Vamos ver já, né? Então, a adolescência, ela tem sido um tema de muita discussão, de muito interesse na nossa sociedade atualmente, gente, tá certo? Porque a colega trouxe um tema super relevante. As adolescentes estão engravidando cada vez mais. Os adolescentes estão cada vez mais se suicidando, se mutilando, entrando em quadro de depressão, de ansiedade, tá? Então, assim, é preocupante. Só um instante, gente. Fui chamar a atenção de um aborrecente aqui em casa. Se bem que na idade do cachorro, 12 anos não é aborrecente, ele já está idoso, já está velhinho, né? O meu petzinho fez 12 anos, agora no dia 22 de março, né? E pela idade cronológica dos cachorros, ele já é um vovô, ele já é um idoso, tá? Então, gente, retomando aqui o que eu já estava conversando com vocês, né? Então, as características dessa fase, tanto biológica quanto psicológica, elas são descritas em inúmeras obras por diversos autores. Se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, na internet, colocar a adolescência, vai aparecer, ó, um monte. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa fazer uma distinção entre o que é puberdade e o que é adolescência, para a gente ter um ponto de partida para esse nosso tema, porque tais processos, embora intimamente ligados, eles não devem ser confundidos, porque eles são simultâneos em alguns aspectos, mas em outros eles chegam a ser completamente independentes,
tá? Então, a gente vai ver aqui o que é a puberdade, o que é a adolescência. Então, a puberdade, gente, ela está mais ligada às mudanças biológicas, às mudanças físicas, em que o adolescente passa nessa fase, tá certo? Ou seja, quais são os tipos de mudança? Primeiro, aumento do peso, né? Na altura, na gordura e nos músculos corporais, as meninas vão, né, tendo formas mais arredondadas, né, tomando corpo de mulher. Os meninos, é nessa fase que tem aquela fase do estirão, tá certo? Então, assim, essa mudança é notória, tá? E outra coisa, além dessa mudança física, existe também a maturação sexual. É nessa fase que a menina menstrua, é nessa fase que o menino tem a primeira ejaculação, tá certo? Por quê? Porque essas glândulas, o desenvolvimento dessas características também começa a aparecer, como o surgimento dos pelos, né? Como o crescimento dos seios nas meninas, tá? Então, assim, um indício de amadurecimento sexual nessa fase para os meninos é a produção dos espermatozoides e para as meninas é a menarca, né? A primeira menstruação. Isso não tem uma variação, gente. Isso depende de alimentação, de genética, tá? Mas, assim, normalmente esses períodos acontecem entre 12 e 15 anos, mas é sabido de meninas aos 10 anos, aos 11 anos, tendo a primeira menstruação, como tem meninas com 14 anos ainda não menstruaram, né? Então, assim, isso é um período médio, né? Mais uma vez eu falo que nós temos esses períodos aqui para a gente compreender didaticamente, mas é sabido de cada vez. Alguém está me ouvindo? Oi? Sim, estamos lhe Eu ouvindo. estou. Cadê a professora? Pois é, vamos dar continuidade à aula. Podem Vai, continuar. Charleide, Tem continue filhos aí, adolescentes Charleide, a aí? aula. Vai, Charleide, dá tua aula aí, Charleide. A internet dela deu pane. Sim. Bora, Nils, dá continuidade aí, mulher, sobre os aborrecentes.
Acho que esses adolescentes têm que começar a namorar para poder deixar de ser estressados. Agora eu falo igual a professora, tu tem certeza? Minha filha nem parece que é minha filha, mulher. Esses meninos de hoje são tudo para frente. Tu tem certeza, Charley, que a tua filha não parece que é tua filha, Charley? Pois eu acho que ela é idêntica à mãe. Mulher, a menina é muito estudiosa, a menina só quer saber de estudar, a menina não quer sair, a menina não quer namorar. Eu já era toda ao contrário, eu só via no meio do mundo, era namorando, era fazendo coisa assim, coisa assada. Vim estudar agora. Sei não, viu? Tua filha vai ter um bom futuro, se Deus quiser. Ah, Charley, tu falando aí na tua filha, agora que eu me lembrei, eu vou já ver o negócio lá, viu? Nem vi ainda, mulher. Tá bom, amor, tu vê, se Deus quiser. Desejo só coisas boas para ela mesmo. Sim, gente, o BBB, quem é que sai hoje? Eu nem sei, porque eu não vejo. Aliás, eu nem assisto. Mulher, eu vou ver Votou. lá teu negócio. Pois vai, olha lá. Mas se não tiver opção para votar, vota no Rodolfo. Sei nem quem é Rodolfo. Não, a Sara só vai sair depois. Sai o Rodolfo agora, depois a Sara. Vai ter aula mais, não. Inscritos, eu estou conectada, mas vocês estão vendo aí que eu não estou conseguindo me conectar. Mas assim, só faltava um slide para eu falar. Eu já tinha falado da puberdade, eu vou falar da adolescência aqui para a gente finalizar, porque graças a Deus, Deus é bom, deu para a gente ver a aula toda, né? Na aula que vem eu retomo
desse slide da adolescência, mas só para finalizar, porque eu estou aqui tentando, eu não sei o que está acontecendo, porque vocês viram aí, meu sinal de Wi-Fi bonzinho e a tela toda em branco, eu não consegui me conectar. Verdade. E a adolescência, por sua vez, ela já diz respeito às transformações psicossociais. Enquanto tem a puberdade para a parte física, tem a adolescência para a parte emocional, né? Então, há casos em que a puberdade antecede a adolescência. Então, por exemplo, né? O indivíduo tem um corpo completamente desenvolvido, mas ainda pensa e age como criança. Nas meninas, esse desenvolvimento físico, ele é mais rápido do que os meninos. Então, é muito comum a gente ver meninos de 12 anos já com corpo de mulher, né? E os meninos com 12 anos ainda bem crianças ainda, né? Então, assim, isso é uma característica também da adolescência. Aí, o que acontece? Na aula que vem, eu já retomo um pouquinho da puberdade e adolescência e a gente dá início ao restante do conteúdo. E como deu tilt, hoje todo mundo tem presença.